Jornal Gazeta Norte Mineira. Oferecimento Maximin Clube. O máximo prazer nos mínimos detalhes. E Net Fácil. Viva Conectado. Começa agora mais uma edição do Jornal Gazeta Norte Mineira e agora você fica ainda mais informado com os principais fatos ocorridos aqui em Montes Claros e região. Então não saia daí. Bom, começamos essa edição falando que neste mês de agosto a Câmara Municipal de Montes Claros sediou o plenário do Parlamento Jovem Polo União Norte, projeto desenvolvido pela Escola do Legislativo. O encontro reuniu estudantes e autoridades durante todo o dia para debates e apresentações de propostas. Que eles estão fazendo o possível para ajudar o povo, resolver os problemas que as pessoas têm sobre os bairros. Foi muito bom saber que outras pessoas estão ajudando. Alunos da Escola Municipal Jair de Oliveira visitaram as instalações da Câmara Municipal no dia 19 de agosto. Primeiro, eles presenciaram a reunião dos vereadores no plenário e acompanharam o pronunciamento dos parlamentares. Depois, visitaram o prédio da Casa Legislativa e aprenderam sobre seu funcionamento. Porque eu gostei de ver como que os políticos fazem para poder resolver os problemas que as pessoas têm sobre os bairros, essas coisas. Pra quando a gente tiver algum problema na rua, alguma coisa, a gente saber como que funciona para poder pedir ajuda para eles. Foi muito bom saber que outras pessoas estão ajudando para as ruas que precisam de consertos e outras coisas. Por causa que tem ruas que ficam cheias de buraco, também tem coisas que fica muito erradas e aí eles vão lá e ajudam. E também tem uma rua minha também que ela não foi asfaltada ainda. Aí ela é cheia de pedra. Aí queria também ajudar para fazer ela. Eu achei muito interessante, muito legal também estar aqui conhecer os vereadores. Achei muito bom que eles estão fazendo o possível para ajudar o povo. Que for do alcance deles, que eles vão estar fazendo o possível para estar ajudando todo mundo. A professora Ana Maria Costa afirmou que faz parte da cidadania estar presente para melhor conhecer a Câmara Municipal. Hoje nós vivemos um mundo da informação, porém poucas informações chegam com tanta importância como na Câmara Municipal de Montes Claros. E é aqui que ele vai ter acesso a leis, a constituições, aquilo que vai conduzir a vida de toda a população montesclarense. É importante, enquanto cidadania, porque nós sabemos que a nossa cidade, nós precisamos ter consciência de nossos direitos e deveres. E fazer parte dessa cidadania é exercer, é participar, é estar presente na Casa do Povo, que é a Câmara Municipal de Montes Claros. Ao final, os alunos ouviram palestras dos vereadores no plenarinho. Achei legal e interessante, só isso. Escola do Legislativo, TV Câmara, Transparência e Cidadania. Bom, e ainda falando sobre a Câmara Municipal de Montes Claros, vários projetos foram aprovados neste mês de agosto, entre as resoluções e leis que reconhecem e valorizam instituições e personalidades que contribuem para o desenvolvimento social, educacional e comunitário do nosso município. O vereador Raimundo, do INSS, cobrou a construção do Mocão e do Hospital Municipal prometidos pelo atual Poder Executivo. Hoje nós vamos falar sobre o propósito do prefeito, a construção do estádio de futebol municipal, que é um propósito dele, já anunciou, é uma obra de porte grande, né?
e tem que adequar realmente um estádio que proporciona a oportunidade de atividade para o esporte de Montes Claros e região, norte de Minas, enfim. E também a construção do Hospital Municipal. Estamos aguardando há algum tempo já e nós estamos em agosto e eu sei que vai ser implementos de valor muito alto, até que se construa um hospital e que realmente equipe esse hospital com equipamentos cirúrgicos e tomografias, ressonância, não é fácil. Então nós estamos aqui propondo sempre ao prefeito que realmente essas decisões dele sejam cumpridas para o nosso povo. É uma coisa excelente, lembrando que tudo isso importa para que atenda o nosso povo e o norte de Minas, enfim, porque nós temos um estado ainda muito carente e muitas vezes abandonado, né, pelas gestões presidenciais, e nesse momento nós aguardamos que se cumpra a formação de pessoas preparadas para que nessa engenharia construa o estádio municipal e o hospital municipal para nosso povo. É o que nós queremos para uma sociedade digna desse projeto que é importante. A definição do projeto político-pedagógico para aumentar a qualidade da educação pública foi tema da vereadora Iara Pimentel. Além de cobrar, mais uma vez, um projeto político-pedagógico da Secretaria Municipal de Educação que garanta essa educação pública de qualidade e direitos dos trabalhadores em educação, nós cobramos um plano de carreira para os trabalhadores em educação que desde 2017 foi feito, votado, construído de maneira paritária, mas nunca foi regulamentado. Além disso, nessa manhã nós estamos apresentando um importante requerimento, que é uma moção de apoio ao projeto 2628 de 2022, que está em tramitação na Câmara Federal. Ele já foi aprovado no Senado, é de autoria de um senador, e ele ele propõe garantir a segurança de crianças e adolescentes nos ambientes digitais. Nós precisamos sim responsabilizar as grandes empresas, nós precisamos sim responsabilizar as pessoas, os adultos que estão explorando crianças nas redes sociais. Nós precisamos sim combater nos ambientes digitais o ódio, fortalecer a democracia, combater a violência contra mulheres, contra crianças nas redes sociais, o bullying, a pedofilia. E é assim que a gente faz luta e é isso que é política pública de qualidade. O vereador Rodrigo Cadeirante cobrou atenção e investimento no transporte público. Eu me pronunciei a respeito da covardia que as empresas de transporte coletivo fazem com a população, prestam um serviço porco. Motoristas e cobradores também são vítimas desse sistema que pauta apenas o lucro e tanto castiga a população de Montes Claros. Também os abrigos, os pontos de ônibus, que é de obrigação das empresas de cuidarem, estão caindo aos pedaços, correndo o risco até de machucar uma pessoa, um usuário do transporte coletivo, a exemplo do que está acontecendo no São Geraldo 2. Cobrei também celeridade da administração municipal quanto à execução daqueles compromissos que já foram firmados. E aí citei o exemplo da Ponte dos Eduardos. Já tem 2 anos que o nosso mandato pauta a reforma, a construção definitiva de uma nova ponte naquele local. Foi autorizado pelo então prefeito Humberto Souto, o prefeito Guilherme Guimarães também já tem conhecimento de tudo, elaborou o projeto, no entanto, não se executou ainda. Aconteceu que na última semana um caminhão caiu naquela ponte. Graças a Deus foram apenas danos materiais, mas se não for feito algo com uma certa urgência, corre-se o risco de machucar pessoas ou de acontecer o pior. Podemos ter ali uma tragédia naquele local que já era para ter tido tomado providências e nada foi feito ainda.
E ainda falando sobre educação, o Colégio de Montes Claros encontrou uma maneira diferente de trabalhar o alfabeto com as crianças por meio do projeto Maleta Viajante. A iniciativa tem como objetivo estimular o reconhecimento e a familiarização com as letras de forma lúdica e significativa, tornando o aprendizado mais divertido e envolvente para as crianças. Um projeto dinâmico e prazeroso para alunos da educação infantil do Colégio Adventista de Montes Claros. A coordenadora pedagógica explica o processo de implementação e como tem funcionado na prática. Estamos trabalhando com o projeto Maleta Viajante aqui na educação infantil, de uma forma mais específica para os alunos de 4 anos de idade, das turminhas de pré-1. E nosso objetivo com esse trabalho é tornar a apresentação do alfabeto de uma forma atrativa, lúdica, animada, para que os alunos e os familiares possam ter referências de jogos, para que esse momento ele possa ser prazeroso, de conhecimento das letras, trabalharmos a questão da consciência fonológica. As crianças, de maneira lúdica e significativa, participam das atividades e se familiarizam com o alfabeto. As professoras também destacam a importância da família neste processo de aprendizagem das crianças. O objetivo do projeto é fazer com que as famílias participem desse processo de alfabetização de uma maneira lúdica, de uma maneira descontraída, para que as crianças reforcem o aprendizado em sala de aula. E também possibilitando momentos entre famílias, que está cada vez mais raro. E trazendo isso para o lar é uma maneira que a gente encontra também de que os pais passem mais tempo de qualidade com seus filhos, reforçando o nosso aprendizado, tudo que nós ensinamos aqui no colégio. A gente faz um sorteio da turma, cada um que for levar a maleta, ele vai estar levando alguns objetos, que foi produzido com muito carinho, dentro dessa maleta, e em casa eles vão estar participando juntamente com a família, fazendo os joguinhos, olhando as letras, e isso vai estar contribuindo com que eles fixem a letra e aprendam mais, desenvolvendo até mesmo a coordenação motora deles na escrita. Espero que seja bem agradável tanto para eles como para a família, que eles se divirtam aprendendo, Eu acho que a parte do lúdico tem que fazer parte da infância das crianças, e que seja tudo bom e que dê tudo certo. Nos olhos da garotinha Cecília e dos demais alunos, pode-se perceber o quanto é significativo aprender de maneira atrativa as letras. Uma experiência divertida e educativa no projeto Maleta Viajante. As crianças podem explorar as vogais e as letras do alfabeto em atividades que envolvem escrita, leitura e reconhecimento fonético. Eu amei ser a primeira vez a levar a maleta. Eu gostei de tudo, todas as brincadeiras e jogos. Vamos agora falar sobre solidariedade. Olha só, em Juramento, há pouco tempo, nas últimas chuvas, aconteceu as enchentes na cidade. E olha só, agora a Prefeitura convida a população de Juramento para participar de uma audiência pública de apresentação e debate de plano estratégico municipal de alarme e prevenção de enchentes para a cidade de Juramento. Isso acontece nesta terça-feira, 26 de agosto, a partir das 18 horas, na Câmara Municipal de Juramento. O convite tem como pauta central o debate sobre as enchentes que atingem o município e as propostas do sistema de prevenção e alarme, com a presença de autoridades, lideranças e representantes da comunidade. É um momento assim fundamental, para construir soluções, forma de segurança, prevenção e mais qualidade de vida para todos da região de Juramento após essas tragédias que aconteceram aí das enchentes, Bom, seguimos agora para o intervalo e já voltamos. Estamos de volta com o Jornal Gazeta Norte Mineira e agora a gente segue para o Giro de Notícias. E nós começamos falando sobre um acidente na noite de domingo, onde um motociclista de aproximadamente 25 a 35 anos morreu após bater contra um poste na Avenida Manuel Carimbé Filho, no bairro Canelas. Segundo informações, ele perdeu o controle da moto e foi arremessado e com o impacto, infelizmente, ele veio a óbito no local. O SAMU esteve lá no local, tentou reanimá-lo, mas a vítima já estava sem vida. Mais detalhes sobre o caso poderão ser divulgados a qualquer momento.
E olha só, na manhã de sábado, um caminhão que transportava bois tombou na comunidade de Corgão, zona rural de Verdelândia, aqui no norte de Minas. 3 pessoas ficaram feridas, o motorista de 68 anos sofreu escoriações leves, uma criança de 10 anos teve um corte no lábio e uma mulher de 23 anos apresentou traumatismo crânio leve e suspeita de fratura na costela. As vítimas receberam atendimento do SAMU no local e foram levadas para o hospital de Janaúba. Os animais não se feriram. E na manhã de sábado, um veículo ficou completamente destruído após pegar fogo na avenida sanitária, na região central de Montes Claros. O corpo de bombeiros foi acionado e conseguiu controlar as chamas. Não houve vítimas e apenas prejuízos materiais. As causas do acidente não foram informadas pelo motorista. E olha só, na manhã de sábado, o motorista perdeu o controle do carro e bateu em 2 postes no cruzamento das avenidas Manuel Carimbé Filho e Penápolis, no bairro São Geraldo, aqui em Montes Claros. O veículo ficou bastante danificado, mas não houve feridos. As vias permaneceram interditadas por algumas horas até a substituição dos postes, o que durou cerca de quase o dia inteiro. Agora a gente muda de assunto e olha só, o terceiro Sintex será realizado em Montes Claros nos dias 27 e 28 de agosto. O Congresso de Inovação, Tecnologia e Desenvolvimento do Norte de Minas. Esse evento é considerado um dos maiores da região na área e reunirá especialistas e profissionais para 2 dias de palestras e atividades voltadas para o conhecimento e experiências. A abertura do Congresso será marcada pela palestra do Rick Chester no dia 27 às 21 horas, aqui em Montes Claros. Vamos ver agora o recadinho do Rick Chester. Tropa de Montes Claros, Minas Gerais, norte de Minas, meu estado de origem. Sou o mineiro mais carioca que o mundo vai conhecer, mas nasci aí com muito orgulho. Estão sabendo que a Coda Norte está fazendo o Sintex? Estão sabendo? 27 e 28 de agosto, com Rick Chester e muito mais, tá? Eu que nasci nesse estado aí, com muito orgulho, e que rodei o mundo, que tive que fazer acontecer, fazer do limão a limonada, até que eu alcançasse o meu extraordinário, e depois fui usar logo a tecnologia para que o meu nome chegasse a mais pessoas e para que eu me firmasse nesse lugar. Hoje sou convidado a retornar ao meu estado de origem, a convite, nesse caso da Coda Norte, para participar do Sintex. Quero ver vocês por lá, hein? 27 e 28 de agosto. Participe, conte para as pessoas o que está acontecendo. Não é todo dia que eu vou pro lado daí, não é todo dia que eu visito Montes Claros. Pensa num lugar que eu gosto. Terra do piqui, já vendi muito piqui na minha vida quando eu morei em Minas Gerais. Se eu morasse em Montes Claros, pode ser que eu ia vender um piqui, tá? Mas se eu morasse em Montes Claros ou região, vendendo piqui ou fazendo qualquer uma outra coisa, não ia ser nem maluco de perder o Sintex. Vá por mim, hein? 27 e 28 de agosto. Tá chegando, hein? Garanta sua vaga. Fui! Talvez você nem coloque essa parte, né, Biscoito? Bom, seguimos agora para o intervalo e já voltamos. Estamos de volta e agora a gente fala sobre agronegócio. E o tema escolhido de hoje é empreendedorismo rural. E olha só, um casal de Catuti, no norte de Minas, investe na produção de queijos autorais e vem cada vez mais se destacando pela inovação no campo. Que o amor é um ingrediente indispensável na produção rural, disso ninguém duvida. Mas no distrito de Barreiro Branco, em Catuti, no norte do estado, esse sentimento ganhou forma a partir da história de união e trabalho do jovem casal Marcelo Kaique e Sara Manuele. Eu conheci Sara, estava com 17 anos, eu fui num evento, ela estava. A gente já se conhecia através de grupo de WhatsApp. Mas nunca tinha conversado e nem nada do tipo. Aí nesse dia eu vi ela, eu acabei gostando. Quando cheguei em casa eu entrei em contato com ela. Ele começou com uma cantada boba. Ele mandou pra mim assim, seu pai é pintor? Eu falei, não, por quê? É porque pintou um clima entre a gente. Nossa, eu rachei, eu falei, meu Deus, que cara bobo. Mas de bobo o Marcelo não tinha nada e a Sara logo percebeu. O chaveco funcionou tão bem que acabou resultando em casamento e a vida dos pombinhos ganhou novos contornos a partir da produção rural. Com apenas 2 vaquinhas, o Marcelo assumiu a atividade da família na produção de leite, que era comercializado na região.
Com o passar do tempo, algumas melhorias foram feitas, com a mecanização dos processos de ordenha e o aumento do número de animais. E mesmo com os avanços, faltava aprimorar a gestão da produção. As contas não estavam fechando. Nós trabalhava e chegava no final do mês, as contas não fechavam. Aí eu dei a ideia para ela poder começar a fazer o queijo. Eu tirava o leite, eu vendia esse leite para ela e ela fazia o queijo e vendia. E assim a gente começou a aumentar uma renda em casa, né? Que eu conseguia tirar o meu salário através desses queijos. Era algo que eu nunca imaginei fazer. Queijo, eu nunca tive nenhuma experiência, nem familiar, não tem nada na família de questão de queijo. Mas como na dele já tinha o tio dele que já trabalhava com queijo e ele já produzia leite, acho que foi a direção. Eu fazia com 50 litros de leite por dia. Aí rendia 7, 8 queijos. E aí a gente começou a fazer só essa quantidade. Dava quase uma caixa por semana. Era bem pouco. A gente mandava para São Paulo. A gente começou a trabalhar com um primo dele que já trabalhava com queijo. Vendas de porta a porta. E aí a gente entrou em contato com ele, conversou com ele. Ele falou que ele pegava o queijo. E aí a gente mandava para ele toda semana o queijo. Do amor romântico nasceu o amor vocacional, fruto do empreendimento do jovem casal. E pensa que empreender é mole? Foi preciso buscar aperfeiçoamento e capacitação, encontrado no trabalho prestado pela Emater Minas. A Emater prestou toda a assistência técnica para ele na parte de bovinocultura de leite, na parte de crédito rural, para acessar o crédito rural junto aos agentes financeiros, e prestou também a orientação de como criar a agroindústria, a planta, né? Orientou na planta e também na comercialização e o principal, nas boas práticas do produto, que foi o que nós orientamos para ele. A Emater para a gente abriu portas, porque nós estávamos escondidos aqui, né? Um casal que trabalhava escondido. E a Emater veio e ela mostrou pra gente que a gente podia ganhar o mundo. E eles acreditaram na gente, eles apostaram na gente. E eu falo que a Emater tem uma coisa bacana, ela não desiste. Porque quando eles chegaram e eles apresentaram o projeto pra gente, a primeira resposta foi impossível, a gente não consegue. Mas eles vieram e eles falaram, não, olha, assim, vamos passo a passo, vamos degrau por degrau. E sempre nos incentivando, sempre nos apoiando e abrindo as portas pra gente. E para que a queijaria da Sara ganhasse uma identidade própria, faltava um nome. Pendência que ela prontamente tratou de resolver. Quando eu era criança, ainda não tinha minha irmã, eu era o xodó da família, eu era a menininha, então meu pai me chamava de xodó, os meus tios, então eu era o xodózinho da família. E aí eu cresci, e aí eu perdi o posto de xodó para minha irmã, mas alguns ainda continuaram me chamando de xodó. E aí um certo dia eu conversando com a minha mãe, aí ela falou, e eu precisando colocar um nome na queijaria, falou, coloca xodó. Falei, gente, xodó, acho que não. Aí eu falei com os meninos da Emater, falei, olha, o que vocês acham da xodó? Aí ele falou, nossa, bacana, vamos tentar? Vamos. Nossa, e pegou, bacana demais, porque realmente são os nossos xodó. Então eu falo que hoje a queijaria xodó só é a queijaria xodó graças à Emater. Hoje o casal tem 40 cabeças de gado, sendo 15 vacas em lactação. Com isso, eles alcançam uma produção média de 200 litros de leite por dia e compram leite de outros produtores da região para dar conta da produção e para fortalecer toda a economia local. Por dia, eles produzem cerca de 200 peças de queijo artesanal de massa filada, variedade em que a massa passa por processo de aquecimento. Além da tradicional mussarela, alguns queijos também seguem receitas autorais, com condimentos, maturação no vinho e formatos variados, como nozinho, palitinho e trança. Receitas que a Sara aprendeu em um dos cursos de capacitação ofertados pela empresa pública. E a gente conseguiu produzir esses outros queijos diferentes, coisa que aqui na nossa região não tinha. E lá foi onde eu também aprendi a fazer a bebida láctea, que foi onde a Emater nos apresentou o Penai.
E aí a gente já não ficou tão refém do outro queijo. A gente já tinha novas oportunidades, novos mercados. Através do PNAE nós conseguimos ganhar visibilidade, porque o nosso limite de vendas é 40 mil. Só que é 40 mil para as escolas. Só que quando nós começamos a vender no PNAE, um professor conheceu nossos produtos, os alunos conheceram nossos produtos, os comerciantes começaram a buscar em ter aquele produto na prateleira, porque o pessoal chegava procurando. Aí eu quero aquele iogurte, eu quero o xodó. Vocês têm? Como não tinha, aí nós começamos a receber também ligações dos comerciantes. E através do PNAE, não foi só a venda para as escolas, mas foi as vendas também para todos os comércios locais naquela cidade que nós começamos a atender. Eu vi meu pai ter que sair, trabalhar fora, porque não tinha oportunidade. E hoje conseguir dessa oportunidade para o nosso filho é gratificante. Muito legal, né? E olha só, a gente segue falando sobre agronegócio. Olha só, um levantamento preliminar da Agência Nacional da Assistência Técnica e Extensão Rural, ANATER, apontou que nos últimos 3 anos apenas 10% dos recursos foram destinados a instituições públicas. A situação, que está em desacordo com o previsto, foi explicado por Otávio Maia, presidente da Emater Minas Gerais e também da Asbraer. Olá pessoal, no comentário do Agro dessa semana, vamos repercutir um pouco dos trabalhos que nós realizamos junto à Associação Brasileira das Entidades de Ater Pública do Brasil, a Asbraer, junto ao Ministério do Desenvolvimento Agrário e à Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural, o MDA, e a ANATER. Nós debatemos a necessidade de priorização dos recursos da ANATER serem aplicados para entidades públicas. Num levantamento que recebemos preliminar da ANATER, mostra que nos últimos 3 anos, apenas 10% dos recursos destinados pela ANATER para assistência técnica no Brasil foram para as entidades públicas, ou seja, mais de 90% foram canalizados para entidades privadas. Nós não temos nada contra as entidades privadas, mas a gente luta pelo devido cumprimento do PNATER, que coloca que os recursos são prioritariamente aplicados para as empresas estatais. Então a gente tem essa luta, esse diálogo, esse levantamento de dados para a gente conseguir esse fortalecimento dos recursos canalizados para a Ater Pública Governamental. E também um diálogo e uma finalização de um processo de discussão e de finalização do SUATER, o Sistema Único de Assistência Técnica e Extensão Rural, que vai contar com um fundo financiador por parte da União, que tem a maior capacidade de arrecadação no país, entre municípios, estados e a União, para conseguir canalizar também recursos para fortalecer esse sistema de assistência técnica e extensão rural que está presente em mais de 5 mil municípios brasileiros, atendendo a mais de 2,5 milhões de agricultores familiares em todo o nosso país. Então, para nós, é uma esperança muito grande para a gente finalizar essa construção desse texto, desse projeto de lei que será encaminhado ao Congresso Nacional e a gente ter aí a adesão dos nossos parlamentares e o apoio, porque é uma pauta extremamente positiva para aumentar a produção de alimentos, a gente conseguir, inclusive, combater a inflação e a preservação do meio ambiente conciliada com a produção de alimentos. Então ficamos muito felizes com essas agendas e com os andamentos que estamos conseguindo construir junto ao governo federal e esperançosos que em breve teremos frutos positivos desses diálogos. Então é isso, assim finalizamos agora mais uma edição do Jornal Gazeta Norte Mineira. E lembrando que para você ficar sempre informado, basta você acessar o nosso portal gazetanortemineira.com.br. Lá você confere a programação completa e também o nosso diário de notícias com os principais fatos ocorridos aqui na região norte de Minas. Eu fico por aqui e nos encontramos na próxima edição. Até lá!